Bom, então vamos lá. Na última aula, a gente estava falando sobre a função C, né? A função C, que ela é uma função de teste lógico, ou seja, ela exibe sempre um valor verdadeiro ou falso, não tem meio termo. Ele ou é isso ou é aquilo, de acordo com a situação. Então, a gente fez aqui três exemplos, né, de situação com função C. A última foi a pedido da Luana, né, que ela jogou um problema aqui e a gente teve que armar. Se vira nos 30, né, Luana? É, das horas extras lá. Né, então, né, vamos testar, né, se a professora conhece, né? Eu tive quebrando a cabeça esses dias atrás, das minhas lá do serviço. Ah, mas isso aqui é uma mão na roda, essa função C, cara. Você vai gostar. Eu vou forçar a professora que eu colocava uma coisa e o sistema me dava outra. Eu falei, Jesus, Brasil, para o mundo. Deixa eu Ó, vou dar uma dica para vocês. Primeira coisa, a função C, ela envolve muito raciocínio lógico. Então, para você montar alguma coisa, você tem que parar e focar naquilo ali. Se você estiver pensando em alguma outra coisa, ou tá alguma coisa te incomodando, ou alguém tá entrando, te atrapalhando, fazendo alguma coisa assim, você não consegue fazer, tá? Eu vou te falar que eu tive por experiência própria. Eu passei um exercício para uma turma no sábado que eu mesma penei para resolver. Eu achei que era. Eu resolvi, porque eles são uma turma que são muito bacana, assim, sabe? Então, tudo que eu jogo, eles vão fazendo, vão fazendo. E aí, eu propus um desafio para eles, né? Só que daí eu achei que o desafio fosse resolver simples. Eu tirei da minha cabeça e joguei, né? Aí no decorrer da semana, eles estavam perguntando, mas como que faz tal coisa? Eu falei, gente, mas é assim, assim, assim. A hora que eu fui pôr na ponta do lápis aqui na planilha, aí o negócio esquentou. Aí deu merda. Até falei para eles assim, falei, gente, eu judiei do vocês me desculpa, viu? Ela falou, professora, eu sabia que estava difícil demais. Mas assim, porque a gente vê uma situação, aí você vai abrangendo, vai abrindo outros leques. Então você tem que sentar e focar. Você vai falar, vou fazer isso, 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 isso. E aí você vai vendo que ela desmembra outras coisas. E nesse exercício, inclusive, eu vou passar para vocês também, tá? Mas não agora, calma, relaxa, mais para por frente. favor. Manda É assim que é muito bom para quebrar a bacana. cabeça. É bom para quebrar a cabeça mesmo. Então, aí eu soltei esse exercício, né? Então, tipo assim, eu tive que parar, eu me concentrar, fazer aquilo ali para resolver, dar resposta para que eles pudessem entender a maneira mais fácil para chegar naquele resultado. Entendeu? Então, a gente tem que ter foco mesmo para fazer as coisas. Então, se você não está concentrado, na função C, você deixa passar muitas coisas. Isso a gente vai, isso a gente vai usar também quando a gente estiver ali montado a empresa, a gente vai ter que usar esses métodos aí? Sim, no projeto final vocês vão pôr a função C. Depois eu vou falar para vocês quais planilhas que vocês podem jogar essa função, tá? E hoje a gente vai aprender a formatação condicional, que ela também vai ser utilizada no projeto final, tá? Soma, média, máximo, mínimo, pode colocar também, multi também pode, tá? E a formatação condicional e a função C também eu vou querer que vocês façam no projeto final. Mas depois que eu terminar aqui a parte da formatação condicional, eu vou falar para vocês quais tabelas vocês podem estar utilizando, tá? Mas fica tranquilo, tá? Se a gente puder já deixar pelo menos as fórmulas prontas, professora, se tiver autorização, a gente já adianta. Sim, não, tranquilo. Mas depende das planilhas que vocês têm prontas, tá? Então, por isso eu vou passar para vocês a explicação, aí vocês vão ver qual delas vocês vão colocar que vocês acham melhor. Eu vou só sugerir quais eu acho que cabe essa função, tá? Tá, beleza. Aqui, então, só relembrando, então a gente usou a função C, né, para resultar na situação do aluno, se é aprovado ou não. Então, o que é o meu teste lógico? O teste lógico, deixa eu aumentar aqui um pouco mais, que eu acho que para vocês verem melhor.
Então, aqui eu tenho a situação, ó, se o aluno tiver a média acima ou igual a 7, então ele vai estar aprovado, se não, vai ser reprovado. Ou seja, ou é sim ou é não, ou passou ou não passou, entendeu? Não tem meio termo, nesse caso, tá? Depois, mais para frente, a gente vai aprender a função aninhada, a função C aninhada, que exige como que a gente fala? Uma extensão da função C, tá? Então, daí a gente pode englobar aqui, ó, recuperação, tá? Então, ele não vai ser aprovado Legal. nem reprovado, vai para recuperação, tá? Então, isso daí a gente vai ver depois um pouquinho mais para frente. Então, aqui é a minha primeira etapa, ó, o teste lógico. Se a média for acima ou igual a 7, então, ele vai estar aprovado. Se não, vai ser reprovado. É bem simples, não tem erro. É só você entender o seu teste lógico aqui, ó, para você colocar lá qual é o resultado dele. Se for isso, vai ser isso. Se não, vai ser isso aqui. Ele é bem assim. Outra situação que a gente utilizou aqui embaixo foi a do estoque, né? Então, a gente criou aqui um controle de estoque, aonde o teste lógico era determinado de acordo com o saldo, né? Então, se o saldo fosse abaixo de 450, então eu teria que repor o material, senão o meu estoque estaria ok, né? Então, nesse caso aqui, ó, o estoque está ok porque o meu saldo tem 900. Então, se eu for lá e mudar, por exemplo, para 800, vai sobrar só 100, então eu vou ter que... Opa! Ah, bom. Falei, ué, vai ser só 800, vai ser só 200, então eu vou ter que repor o material, certo? Então, é de acordo com a minha situação. A última, que foi a sugestão da Luana, se eu deveria ter direito à hora extra. Depois, mais para frente, se vocês quiserem colocar valores nessa função C, ela cabe, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se o valor da hora do saldo da minha hora for maior do que 8 horas que a gente utilizou aqui, lembra que não estava dando certo? Então, por exemplo, eu posso acrescentar 50%, ou eu posso acrescentar 20%. Aí depende do valor da hora extra. Cada empresa tem eu não lembro qual que é o valor exato de hora extra. Se é 10%, 5%, 4%, não sei qual que é. Geralmente, pela lei, é 50% de segunda a sábado e domingo 100%. Pela lei. 50% depois das 10, né? Isso. Isso, então. Até Aí, por onde eu exemplo, me lembro é de segunda a sexta, 50%, sábado 75% e no domingo 100%. Domingo É e que feriado depende 100%. do acordo coletivo ou convenção coletiva. Às vezes, na Então, sua empresa é diferente, porque se tem acordo do comércio, por exemplo, eles pegam geralmente o que é acordo de convenção de comércio. Geralmente, convenção de comércio costumava ser assim. Faz tempo que eu não pego essa parte trabalhista para estudar, mas pela lei era isso. Aí, indústria, essas coisas que é um tipo de convenção diferente, aí eles acordam de maneira diferente, né? Mas não todo deixa de lugar que eu ter trabalhei foi lógico. assim. É, Todo lugar que eu trabalhei foi assim. 50, então tem que ver 75 e 100%. então tem que então, ver se de repente alterou alguma coisa, porque a última vez que eu sabia que eu trabalhava era desse jeito. Apesar que a maioria das empresas que eu trabalhei, professor, eles estavam fazendo tudo banco de horas. Eles então, não para pagavam folga, mais né? hora extra. A Renner era a única que pagava hora extra, só que, tipo assim, você tinha 90 dias para você compensar. Se você não compensou, aí você recebia hora extra. Então, mas aí é o que eu estou falando para vocês. Se vocês quiserem montar o banco de horas de vocês e ver quanto que vocês vão receber, se a sua empresa paga em horas, qual é a porcentagem correta e tudo mais, aí você pode montar essa planilhinha para você dar uma olhada para ver quanto que você está recebendo, quanto que você tem direito de receber, entendeu? Só que não vai chegar lá no RH e soltar essa planilha no peito da menina, né?
Ó, você tá me devendo isso, me paga isso, pelo amor de Deus, viu? É só para vocês terem uma noção de quanto que é, se tá pagando certo, isso, aquilo, outro, entendeu? Não é para gerar Não, uma mas é bom. polêmica. Não, não é para gerar polêmica, né, professora? Mas também para a gente não ser feita de trouxa, né? Porque a maioria das empresas Sim, age assim. Age na exatamente, má porque fé mesmo. então, acontece às vezes, por exemplo, era 50%, aí foi lá e colocou, era 100%, colocou 50%. Ou era 100%, colocou 75%, entendeu? Então, Uhum. aí tem que ver certinho, como a Yara falou, da empresa, né? Você tem que consultar a pessoa responsável que vai te informar quanto que é, a partir de que horas, que dias que teve, entendeu? Aí você consegue montar sua planilha certinha, tá? Então, aqui, ó, a gente colocou lá texto, né? Se tem direito a hora extra ou não tem direito a hora extra, tá? Mas futuramente a gente vai usar cálculos. E aí, a gente ficou para essa aula a formatação condicional, que é aquela que formata de acordo com uma condição. Então, vou abrir uma página aqui, ó, e vou escrever formatação condicional. O que é a formatação condicional? Como eu falei para vocês, ela é uma função, ela é muito utilizada, né? E ela é de acordo com uma condição também. Vou aumentar um pouco mais aqui para vocês verem melhor. E eu vou depois disponibilizar isso aqui para vocês, tá? Formatação condicional. Então, ela formata um intervalo de acordo com um critério. Ou seja, ao invés de eu ter que ficar pintando situações, lugares, horas, eu já uso ela para que ela já formate e já me retorne o que eu estou querendo. Eu vou usar o exemplo desses 3 estudos de caso aqui para a gente trabalhar. Eu vou pegar essas 3 planilhinhas aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar as 3 de uma vez. Vou pegar essa aqui da hora extra inteira, porque ela tem que ir junto com esse 8 horas aqui, ó. Ctrl C. Eu vou na formatação condicional. E eu venho aqui e dou um Ctrl V. Tá? Eu só trouxe de lá para cá, não mudei nada. Então, aí a gente vai pôr nessa primeira aqui, ó, como se fosse uma legenda, tá? Eu vou pôr aqui do lado, ó. Vou fazer pela situação, aprovado e reprovado. Então, eu vou pôr aqui situação, aprovado e reprovado. Aí a gente põe a borda, faz certinho, tá? Para deixar bem apresentável. Sempre procura organizar suas planilhas, tá? Deixar bem bacana para que quem for utilizar, principalmente se for no serviço, alguém não fique perdido na hora que olhar a planilha. Ela entenda, ela saiba fazer a leitura da planilha, do que eu quero dizer. Tá? Então, vamos lá. Aqui no aprovado, eu quero que pinte de verde. Então, vou pôr... Aqui é como se fosse uma legenda, tá? E o reprovado eu vou identificar com vermelho. Então, como que eu coloco aqui na minha planilha? Primeira coisa que eu vou fazer é selecionar o intervalo inteiro. Mas por que eu tenho que selecionar o intervalo inteiro? Eu não posso fazer um por um? Você pode fazer um por um, desde que a situação seja diferente para cada uma das células. Em que situações? Por exemplo, às vezes você vai fazer um controle de estoque lá, que você tem que comprar material. Então, você coloca lá, por exemplo, eu tenho que comprar quando der 20 quilos de arroz. Então, você vai utilizar a predominância para 20 quilos de arroz. E a outra de baixo é para feijão. Então, feijão é menos. Então, eu tenho que comprar apenas 10 quilos. Então, você usa outra formatação condicional para 10 quilos. Nesse caso aqui, a situação é a mesma para todas. Todos os alunos é a mesma coisa. Então, ele vai ser aprovado somente se a média for maior ou igual a 7. Caso contrário, vai ser reprovado. Então, a situação é para todos.
Então, eu vou pegar o intervalo inteiro. Então, eu seleciono do primeiro até o último, tá? Então, você pega do primeiro até o último para fazer a seleção. E aí, eu venho aqui, ó, formatar. Venho em formatação condicional. E aí, do lado aqui, ó, vai abrir um painelzinho mostrando a minha situação mesmo. Vou trazer um pouco mais para cá. Aqui, ó, por que que ficou verde? Quando você quando você vai aplicar a formatação condicional, ele já pega o estilo da formatação padrão, que é esse aqui, ó. Tá? Aqui eu tenho vários tipos de padrão. Ele pega sempre o primeiro aqui, tá? Então, como eu não tenho nenhuma regra aplicada, ele vai pegar o padrão. Então, a gente vai montar a nossa regra. Confere sempre o intervalo, tá? Então, no meu caso aqui é do E, da coluna E, da célula 5 até o E9, tá? Tô pegando certo. Regras de formatação. Vou rolar um pouquinho mais para cima. Quais são as regras que eu tenho? Eu tenho de texto, tá? Então, aqui eu tenho vários estilos, ó. Está vazio, não está vazio, ou seja, tem alguma coisa escrita, texto contém, texto não contém, texto começa com, texto termina com, ou é exatamente. Então, essa formatação, ela é mais voltada para textos, que é o que a gente vai utilizar agora. Tá? A gente está utilizando texto aprovado e reprovado. Então, vai ser uma dessas aqui que a gente vai estar utilizando. A gente também tem aqui sobre data, ó. Data é igual a, ó, tá vendo? Data é exatamente aquela. Ou data é anterior a tal, ou data é posterior. Então, você também pode aplicar essa regra para datas. São essas 3 definições que a gente tem aqui. E a outra é com relação ao teste lógico, né? Então, maior que, menor, maior, igual a, diferente de, tá vendo? Então, toda essa situação aqui do teste lógico é envolvida nessa parte. E se você quiser colocar uma formatação condicional personalizada, você utiliza essa parte aqui. Mas, geralmente, você utiliza essas 3 regrinhas aqui, que são as mais que o pessoal usa. Aqui, ó, do aprovado e reprovado, a gente vai voltar aqui no texto, tá? Então, essas daqui, aqui eu costumo utilizar, é esse aqui, ó, o texto é exatamente. Por quê? É exatamente o que está escrito aqui dentro que eu vou estar utilizando, tá? Eu não posso pegar outra coisa que não seja isso, ou aprovado ou reprovado. Tá? Então, nessa situação, eu vou estar utilizando esse aqui, ó. O texto é exatamente este. Então, quando eu clico, ó, formatar célula sim, o texto é exatamente, eu vou colocar lá o que é, qual é o texto que eu vou estar utilizando? A palavra aprovado. Percebam que o reprovado ficou em branquinho, ele não entrou na situação. Por quê? Eu estou fazendo primeiro essa primeira regra que é da situação aprovado. Detalhe, tem que ser exatamente o que está escrito lá. Se eu escrever assim, ó, aprovada, ele já não pega, tá vendo que ficou clarinho? Outra coisa, tem pessoas que têm mania de tudo que vai escrever dar um espaço. Então, se eu escrever aprovado e der um espaço aqui no mouse, ele também não vai pegar. Por quê? O espaço também conta como caractere, tá? Então, é como se fosse uma palavrinha escondida ali no meio. E a formatação condicional não pega. Tá? Então, tem que ser exatamente o que você colocou ali no intervalo, é o que você vai colocar na regra. Então, aprovado. Então, aprovado vai ser verde clarinho. Então, eu venho aqui, ó, escolho aqui. No baldinho, vou escolher o verde clarinho, que é esse aqui. O meu verde clarinho, perceba que ele fica meio verde, meio, né, ofuscante. Aí eu vou pôr uma cor... Verde-limão. Verde-limão. Vou colocar um negrito para dar uma destacada, né, que fica, acho que fica melhor. E aqui, ó, você pode utilizar negrito, itálico, sublinhado, taxado, entendeu? O que você quiser pôr na sua formatação condicional. E você pode pôr cor também no texto, ó. Tá? Então, daí, se quiser pôr também, só que cuidado com as cores que você escolhe, porque aqui no meu visor, para mim tá lindo, verde e amarelo.
né? Mas acredito que para quem vai assistir, Pra tá péssimo. gente tá ruim. Aí o verde ficou, Tá o ruim. branco. Preto ficou melhor, quer dizer. Preto é melhor. Então, É. sempre Não, se coloque, como eu sempre falo, coloque na posição de quem vai receber esse conteúdo, né? Então, a pessoa que vai ver essa planilha, que vai lá no seu trabalho, ela vai conseguir identificar o que eu quero dizer aqui na situação? Então, é sempre assim, eu estou entendendo, né? Aí, beleza, fiz a primeira regra, tá tudo certo, aprovado, texto coloquei a cor, vou dar concluído. Quando eu dou concluído, aqui em cima, ó, fica a minha regra, tá vendo? Eu posso editar ela, esqueci de escrever alguma coisa, eu clico nela, ela abre novamente. Ah, já escrevi tudo. Ah, mas não era isso, eu tenho que deletar. Então, eu venho aqui, ó, posso clicar no remover regra, no lixinho, ela vai tirar a regra que eu coloquei aqui, tá? Então, do aprovado já está pronto. Eu vou pôr agora do reprovado. Então, vem aqui no adicionar regra. Eu não preciso clicar de novo e selecionar, porque já está selecionado, a não ser que eu tenha clicado fora. Se eu clicar fora, eu tenho que ir lá de novo e selecionar, senão ele não pega. Então, mesma coisa aqui, ó, regra de formatação, texto não está vazio. Vou buscar texto exatamente e vou colocar a palavra reprovado. Quando eu colocar reprovado, eu vou selecionar a minha situação. Então, vem aqui no reprovado, ele é vermelho, ó. Então, vem aqui no vermelho. Ixi, sumiu a palavrinha. Então, vem aqui na cor da fonte, tá vendo? E pega uma cor que fica legal. O amarelo com vermelho fica legal. Agora, por exemplo, tem alunos que gostam do preto. O preto eu acho que já não combina, porque ele some na hora de uma apresentação, tá? Então, eu sugiro ou amarelo, são cores claras, ó, com vermelho, ou branco. Tá? O branco fica bacana branco também. ficou legal também. E a gente põe um negrito, ó. Negrito. O negrito destaca mais ainda, ó, tá? Ficou legal. E aí a gente pode utilizar. Nem todas as regras você precisa utilizar o baldinho, tá? Isso aqui é preenchimento. Eu estou preenchendo a célula com essa cor. Eu posso aplicar somente no texto. Eu posso vir aqui e só aplicar na letra, tá? Então, aqui no texto eu posso aplicar só nela. Mas eu preferi colocar aqui. Eu vou fazer uma outra situação aplicando só no texto para vocês verem. Então, aqui, ó, tá pronta a minha regra. Vou dar um OK. E aqui tá pegando certinho, ó. É isso que eu queria, tá certo. Eu vou fechar e tá pronto. E como que ela vai funcionar? Ó, tá vendo a Josefa que tá aprovada? Eu errei a nota dela, tá? Ela não tirou 7 aqui, ó. Ela tirou 3,5. Eu errei. Então, quando eu altero aqui o valor da Josefa, olha lá, ela não conseguiu chegar na média. Então, ela fica reprovada. Perceberam que ele mudou automaticamente? Então, imagina você tendo que fazer essa corzinha para 100 funcionários. Por exemplo, indicando quem bateu a meta e quem não bateu. Você vai ficar clicando lá no baldinho até o dia acabar. E aí vem um e fala, ó, bati a meta, cara. Muda lá para mim. Aí você vai lá e muda. Aí você tem que ir lá mudar o baldinho de novo, entendeu? E com a formatação condicional não tem necessidade. Você passa a regra para tudo e aí você só altera os valores que você usou para Economiza o tempo, né? Exatamente, economiza muito tempo. Tudo bem até aqui? Fácil, né? Vamos fazer mais uma. Vou fazer aqui da média, ó. Vou selecionar a média. Vou aqui no formatar, formatação condicional. Abre a janelinha do lado, ó. Vou trazer um pouco mais para cá. E aí a gente vai utilizar aquelas de teste lógico, tá? Não é texto. Então, vem aqui, ó. Não vou utilizar texto. Por quê? A gente está falando de média, ó. Acima ou igual a 7. Então, nesse caso aqui, ó, eu não posso escrever acima ou igual a 7. Ele não vai entender. Eu tenho que vir aqui na parte lógica, ó. Então, tem aqui, ó, maior ou igual a.
Eu vou clicar maior ou igual a 7, certo? Percebam que, ó, já deixou em branquinho quem são os menores. E aí a gente vai para a formatação. Eu não vou usar preenchimento dessa vez, ó, vou tirar aqui, ó, nenhuma. E eu vou pôr só a cor da fonte, ó. Então, vou usar aqui a média acima ou igual a 7, eu vou pôr de verdinho limão. Não, não é verdinho limão. É verdinho limão, sim. É. Para ficar da cor do aprovado aqui, ó. Tá? E aí, vou dar um concluído. Então, acima ou igual, tá vendo? Maior ou igual a 7, verdinho. Vou os menores. Vou lá nos menores. Inferior, ou seja, menor que 7. E aí, também vou tirar o preenchimento e vou pôr de vermelhinho. Então, aqui, ó, os menores que 7 vão ficar de vermelhinho. Professora, e se eu colocar, por exemplo, o valor é maior ou igual a 7 e inferior ou igual a 7? Dá BO? Ó, o Excel ele vai entender o que ele quiser nesse caso, porque você está englobando duas situações iguais para as mesmas condições. Então, aqui, ó, maior ou igual a 7 e menor ou igual a 7, você está colocando o igual junto. Tá? Então, não pode. Ou você escolhe menor, aliás, escolhe não, é o que o problema dá. Nesse caso, ele falou maior ou igual, e aqui somente menor, né? Agora, se você encontrar uma situação que está falando os dois que é igual, aí você tem que optar por um, porque o Excel ele não vai entender corretamente o que você quer dizer. Então, numa situação dessa, por exemplo, o valor é inferior ou igual a 7. Então, ele vai achar o que ele quiser. Tá? Então, às vezes, ele não vai pegar a seleção correta. Então, sempre você tem que explicar para o Excel o que você quer fazer, tá? De forma que ele entenda qual é o resultado que ele tem que dar, entendeu? Então, por isso tem que ver certinho o que você está querendo, o que você vai fazer, para que ele entenda o resultado. Senão, depois você fica aí falando, nossa, o Excel não presta para nada, né? Eu não consigo fazer nada nele. Porque, às vezes, você não explica para ele o que você quer. Terminou tudo, você pode fechar e ele vai te dar lá a situação, tá vendo? Vamos testar para ver se funciona? Então, aqui, ó, o Christian, ele tá aprovado. O Christian também, eu errei a nota dele. Nossa, eu preciso usar óculos, né? Porque eu só tô errando nota. Vou colocar o número, eu errei, ele tirou 3,5. Também, igual a José. Tá fazendo trabalho em dupla. Então, ó, 3,5, olha lá. 5,3. Então, percebam que a média já mudou e a situação também. Olha que bacana. Aonde que eu vou usar isso aqui no meu trabalho? Por exemplo, você pode, dependendo do que você trabalha, você pode indicar no RH, por exemplo, os funcionários que fazem aniversário no mês de março, para mandar um lembrete de parabéns, alguma coisa assim. Funcionários que estão perto das férias, né, que estão perto de tirar férias, aí você utiliza a data, né, então, os que estão para vencer um ano, então você vai tirar férias, então tem que indicar, você pode utilizar essa formatação condicional. Em casa, nas minhas planilhas de gasto comum, controle de gasto, onde eu posso aplicar? Você pode colocar lá uma porcentagem para ele calcular quanto que falta para você chegar no limite. Entendeu? Então, por exemplo, ele vai te indicar, olha, tá chegando perto, então, atenção. Ou vermelho, passou do limite, entendeu? Ou um verdinho, pode gastar à vontade, entendeu? Então, são várias situações que você pode aplicar essa formatação condicional. Ele é muito bacana e muito utilizada também, tá? Aqui no controle de estoque, ó, é a mesma coisa. A gente pode utilizar esse aqui para texto, ó. Tá? Do repor e não repor. Então, a mesma coisa, ó. Vou fazer mais uma aqui, ó. Formatar, formatação condicional, já tem sessão, tá vendo? Vou vir aqui, ó.
Professora, seu microfone está dando bastante chiado. Chiado. Eu estou ouvindo ou todo mundo está ouvindo? Eu também estou ouvindo. Vou tirar aqui, então. Peraí. É uns ruídos Eu que está dando também. no microfone. Não sei se é mau contato. Pode ser problema de Osmar mesmo, professora. Peraí. E agora? Agora Melhorou. parou? Melhorou? Positivo. Positivo. Eu tirei o foninho. Meu foninho tá com problema, eu acho. Vamos lá. Tá voltando a fazer barulho. Ah, é que eu tô mexendo nele aqui. Peraí. Ah, então desculpa. Então, aí, Eu tô tirando ele daqui da frente. E agora, tá melhor? fala Tá alguma bom. coisa para a gente ver. Ele Testando, dá 1, 2, 3. ruído. Ele dá ruído. Eita, e Tá agora? fazendo um. É como se tivesse um plug mal conectado. Não, não tem nada. Mas tá muito ruim? Não, a gente te escuta, só que tá, às vezes, dependendo do caso, ele fica um pouco mais forte do que tua voz. Estranho, hein? Bom, deixa eu ver se eu consigo. Ó, falta um minutinho só para terminar. Eu vou estar explicando aqui esse pedaço, aí a gente já encerra. Eu vou ver o que aconteceu com o meu microfone. Beleza. Aqui, ó, é a mesma coisa, ó. Então, aqui eu vou pintar somente o texto, ó. Então, eu vou vir aqui, é palavra, ó. Texto é exatamente igual. E eu vou... Ah, e se eu quiser trazer a célula, né? Aqui tem que tomar bastante cuidado, porque se eu clicar aqui, ó, repor... Aqui tá escrito texto, né? Mas eu tenho que escrever aqui, como é texto, eu tenho que escrever igualzinho. Eu tô escutando barulho mesmo. Agora que eu tirei o microfone, eu tô escutando mesmo. Coisa chata, né? Material. E aí eu venho aqui, ó, escolho a cor que eu quero. E ele já vai ficar. Tá vendo? Eu deixei na letra, Bonitinho. tá? Ó, eu vou encerrar por aqui, porque o Zoom tá com menos de 1 minuto, ele vai me derrubar. Vai lá, prova. Então,